Terça-feira também, os ministros do Tribunal Superior Eleitoral devem se reunir para discutir o uso da inteligência artificial nas eleições de 2026 e alinhar o entendimento sobre o alcance dessas regras que tratam principalmente das deepfakes nas campanhas, que são o uso, o desenvolvimento do rosto muito próximo da realidade, a voz muito próxima da realidade desses candidatos todos falando muito parecido, discursos que a gente imaginaria que essas pessoas teriam, mas que na verdade é tudo criado pela IA, que não são essas pessoas todas. Essa discussão toda já surgiu por causa das eleições de 2026, por causa da campanha do Flávio Bolsonaro, ou melhor dizendo, da pré-campanha, que colocou um discurso de IA do Jair Bolsonaro lá no lançamento da candidatura do Flávio. Naquele dia todo pomposo para o Flávio Bolsonaro, com Benjamin Netanyahu em vídeo, o primeiro-ministro de Israel, com um discurso gigante do Javier Milei ali presencialmente, ao lado do Flávio. E aí teve a IA do Bolsonaro e toda a discussão sobre deepfake, exatamente esse vídeo aqui que a gente está vendo ao nosso lado, não é o Jair Bolsonaro, tá? É uma IA dele lá no dia da defesa da candidatura do seu filho, escolhido por ele a ser o candidato dele nas eleições de 2026. Bom, a expectativa para essa reunião de hoje é de que a corte vete o uso dessa tecnologia para os candidatos e definam eventuais punições. Quem vai trazer todos os detalhes para a gente é o repórter que está cobrindo essa história toda, o repórter da coluna da Manuela Alcântara, que cobre o judiciário brasileiro como ninguém, e é o Pablo Giovanni que vai conversar com a gente hoje. Oi, Pablo, muito bom dia, é um prazer te ter aqui. Bom dia, Nath. Bom dia, doutor André. Pois é, né? Hoje os ministros do TSE, né, vão discutir sobre essa questão da deepfake, especialmente após essa convenção, né, do Flávio Bolsonaro, ao qual expôs, né, o uso de um vídeo do ex-presidente Jair Bolsonaro, preso, né, em prisão domiciliar, em decorrência da prisão de 27 anos e 3 meses de prisão na trama golpista. Os ministros do TSE vão discutir se esses vídeos feitos por deepfake, que é um vídeo, né, com a imagem de alguma pessoa, mas que essa pessoa não pode estar presente para gravar aquele vídeo, especialmente em alguns casos de pessoas já mortas ou pessoas até presas, como o caso do ex-presidente Jair Bolsonaro. Então, os ministros do TSE hoje vão se reunir. Tinha esse encontro marcado na última semana, mas os ministros acabaram tendo que ajustar alguns pontos da agenda e marcaram para agora essa reunião, nessa terça-feira. É previsto, né, que todos os ministros do TSE que compõem a chapa principal, né, o ministro Cássio Nunes, o ministro André Mendonça, o ministro Dias Toffoli, os ministros do STJ que são cedidos ao TSE, aqueles indicados pelo presidente Lula, todos esses estarão presentes no TSE hoje, uma reunião que é prevista a portas fechadas a partir das 18 horas, para tratar se de fato o uso desses vídeos de deepfake poderão ser ou não permitidos, se a convenção, se a candidatura de Flávio Bolsonaro, que nesse vídeo do ex-presidente Jair Bolsonaro feito por IA, também será discutido se será alguma aplicação de alguma multa, se será discutido, por exemplo, a questão da relatoria desse caso, se ficará com o ministro Cássio Nunes, se será distribuído a um outro ministro da corte. Então, os ministros hoje vão azeitar esse ponto, né, vão discutir essa questão, sobre essa questão do vídeo da deepfake, vão poder, por exemplo, o TSE hoje tem uma resolução que trata sobre deepfake, e esse vídeo do ex-presidente Bolsonaro, por exemplo, alguns ministros até relatam que quando foi divulgado na convenção não tinha, né, um canto do material informando que era um vídeo feito de IA, que era um vídeo feito de inteligência artificial. Então os ministros vão discutir se de fato é preciso ajustar algum ponto, já que é um precedente, né, já que é o primeiro caso de grande repercussão, foi o primeiro grande vídeo feito por IA, divulgado nessas pré-candidaturas e agora oficialmente candidatos à presidência da República. Então os ministros do TSE vão ajustar esses pontos para ver se de fato esse material feito por deepfake, feito por IA, será ou não multado pelo TSE, ou se terá algum ajuste nessa resolução aprovada anteriormente ao pleito, para que realmente não ocorra, né, mais casos assim na candidatura, nesse período de até outubro, que marcará o primeiro e eventual segundo turno, para que os eleitores brasileiros, né, possam entender se de fato esses vídeos divulgados são feitos sim por IA ou são realmente aquela pessoa mesmo que gravou aquele material.
Nesse caso, o ex-presidente Jair Bolsonaro não pôde gravar porque ele está preso em decorrência de uma condenação já definitiva. Então, esses pontos serão hoje ajustados junto ao TSE, junto aos ministros do Tribunal Superior Eleitoral, para que, de fato, haja uma resolução desse caso, especialmente a campanha de Flávio Bolsonaro, Nath. É isso, e no caso do Jair Bolsonaro, a defesa dele disse que ele nem sabia, né? Que ele nem foi consultado sobre o discurso que imputaram a ele. Vou passar a bola já para o André, mas eu preciso chamar o último intervalinho do Acorda Metrópolis dessa terça-feira, para você que está com a gente pela sua Smart TV. Se você estiver com a gente no nosso canal no YouTube, a gente vai seguir ao vivo, tá? Mas se você estiver com a gente na Smart TV, em 2 minutinhos você já está de volta acompanhando toda a nossa programação ao vivo. Ô, André, é isso. A questão das deepfakes é a questão que certamente mais assusta, né? O eleitorado que está muito afim de entender melhor seus candidatos, de entender melhor todo o processo eleitoral e também, claro, a justiça eleitoral, que já é mais vagarosa, demora para conseguir reagir e julgar todos esses processos que podem surgir. E só está discutindo deepfake agora. A gente já tendo episódios de deepfake muito antes do processo eleitoral começar, e aí principalmente esse do Jair Bolsonaro, que é muito emblemático, né? Imagina assim, em 2018, quando o Lula era quem estava preso, a gente imaginaria ter, dentro da campanha do Fernando Haddad, discursos do Lula, com uma imagem que ia ser criada sem a gente saber se era bastante real, porque ele estava preso, não dava para ver. É a mesma coisa sobre o Jair Bolsonaro. Ele está preso em casa, mas a gente não tem imagem. E o Jair Bolsonaro tem uma saúde muito delicada, né? Ele, inclusive, não tem essa fala, como aparece no vídeo, sem tossir, sem soluçar. Ele tem um problema muito grave no intestino que deixa ele ali um pouco sem conseguir respirar direito. A gente sabe disso tudo. Então é uma imortalização de uma imagem que a gente não faz ideia se é real também, né? De fato, é tudo muito novo, né, Natália? É muito novo, tudo realmente, a gente está começando a tatear esse terreno. A verdade é essa. Então, realmente complicado para a justiça eleitoral, para a justiça como um todo, né, para o mundo do judiciário, que a gente ainda não sabe as reais potenciais consequências disso, né? Então, nesse sentido, a gente realmente tem que começar a entender todo esse processo, não é? Inteligência artificial, deepfake e por aí vai, não é? Mas isso realmente foi um caso, foi um case, né? Quando aparece no lançamento da campanha da candidatura do Flávio, aparece o pai dele numa imagem que, como você bem colocou, a saúde dele a gente sabe que é frágil. Ele tem problemas sérios, severos de saúde. A gente não sabe como que ele está realmente, né? Quais são as reais condições dele, mas ele parece falando ali, uma verve e tudo mais, né? Agora, você tem que coibir isso, você tem que realmente falar, acabou, não tem conversa, daqui você não pode passar, ou nem aqui você pode chegar, na verdade, né? Então, é algo só que, para o cidadão desavisado, pouco informado, desavisado, parece, olha só, olha o ex-presidente aí, eu votei nele em 18, votei em 22, tá aí. Então, é algo muito, muito delicado e que a nossa legislação ainda não é capaz de enfrentar, não é capaz de trabalhar isso. E esse é um ponto, digamos, muito importante e muito delicado de toda essa situação.